Os componentes eletrônicos são dispositivos elétricos capazes de transmitir a corrente elétrica através de um condutor ou semicondutor. Eles fazem parte da estrutura de qualquer circuito elétrico ou circuito eletrônico, desde o mais simples ao mais complexos, que estão interligados entre si. Qualquer dispositivo que utilize outros meios que não o vácuo ou semicondutores para transmitir a corrente elétrica é denominado componente eletrônico, podendo ser dividido em dois tipos: ativo, que são componentes eletrônicos capazes de gerar energia ao circuito, como por exemplo transistores, e passivo, que são componentes eletrônicos que não podem gerar energia ao circuito, mas em alguns casos são capazes de armazenar energia, como capacitores. Resistores, indutores e diodos também são componentes passivos. O que são resistores? Componentes responsáveis por transformar energia elétrica em térmica. Os resistores são pequenos dispositivos elétricos capazes de transformar a energia elétrica dos aparelhos em energia térmica. Essa transformação acontece por meio do efeito Joule. Os dispositivos estão presentes em diferentes tipos de aparelhos eletrônicos, são exemplos: computadores, ventiladores, lâmpadas, chuveiros, rádios, televisores, ferro de passar roupa e amplificadores. Os resistores também são responsáveis por controlar a quantidade de corrente elétrica que existe dentro de um circuito e por oferecer resistência à passagem de elétrons. Existem dois tipos de resistores, são eles: resistores de resistência fixa, que têm o valor constante, ou resistores de resistência variável, com valor alterável. Resistores são componentes eletrônicos cuja principal função é limitar o fluxo de cargas elétricas por meio da conversão da energia elétrica em energia térmica. Os resistores são geralmente feitos a partir de materiais dielétricos, de grande resistência elétrica. A grande resistência elétrica dos resistores torna esses componentes capazes de reduzir a passagem da corrente elétrica. Os resistores estão entre os dispositivos mais simples e mais comuns entre os circuitos eletrônicos. Eles são produzidos em larga escala, com diferentes materiais e resistências elétricas, para os mais variados fins. Georg Simon Ohm foi o físico e matemático alemão responsável pela descoberta da funcionalidade dos resistores. Ohm também contribuiu com a definição sobre a resistência elétrica e quais são as diferenças entre a eletricidade térmica e a galvânica. O que é transistor e para que serve? O transistor é um dispositivo feito de material semicondutor que é largamente utilizado em circuitos eletrônicos e em chips de computador. Transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Os transistores são como blocos fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos, sendo usados em chips de computadores e smartphones, por exemplo. Os transistores têm duas funções básicas: amplificar a corrente elétrica ou barrar a sua passagem. Quando na função de amplificador, os transistores são alimentados por uma baixa corrente elétrica de entrada, amplificando-a e, assim, produzindo uma corrente elétrica de saída com maior intensidade. Um exemplo de circuito que utiliza transistores nessa configuração são os microfones.
O som captado pelos microfones produz uma corrente elétrica de baixa intensidade. Em seguida, essa corrente passa através de um conjunto de transistores, que produz um sinal elétrico bem mais intenso, capaz de acionar os alto-falantes de uma caixa de som, por exemplo. Os transistores também podem funcionar como interruptores, ligando ou desligando a corrente elétrica em um circuito. Da mesma forma como eles são capazes de amplificar a corrente elétrica, eles também são capazes de atenuá-la, e esse processo pode ocorrer em uma grande velocidade. Os transistores atuais fazem isso bilhões de vezes por segundo. Todos os transistores funcionam controlando a passagem de elétrons em seu interior. No entanto, existem diferentes tipos de transistor, e cada um faz isso de uma forma diferente. Os chips modernos, de poucos centímetros quadrados de área, podem conter de 5 a 30 bilhões de transistores. Os transistores são feitos de materiais semicondutores. Para conduzir e amplificar o sinal de uma corrente elétrica, os semicondutores são geralmente dopados com materiais que podem oferecer-lhes cargas elétricas extras, facilitando a sua condução de eletricidade. A dopagem é um processo em que se substituem os átomos de silício por outros átomos, como fósforo, boro, galho e outros. Existem dois tipos de dopagem, a dopagem tipo N e tipo P. Na dopagem tipo N, carga negativa, adicionaram-se átomos à rede cristalina do silício capazes de fornecer um excesso de elétrons. Na dopagem tipo P, carga positiva, adicionaram-se átomos que causem uma carência de elétrons. O transistor de silício e germânio foi criado pelos físicos John Bardeen e Walter House-Britten em 1947, nos laboratórios de tecnologia da empresa norte-americana Bell Telephone. Em 1948, juntamente com William Bradford Shockley, foram laureados com o Prêmio Nobel de Física em razão da enorme evolução tecnológica que os transistores trouxeram. A motivação dos pesquisadores na época era a de criar um dispositivo compacto e mais barato que as válvulas termoiônicas, usadas na época em que surgiram os primeiros computadores. O que é capacitor? Capacitores são dispositivos eletrônicos bastante comuns que são geralmente utilizados para o armazenamento de cargas elétricas em seu interior. Capacitor é um dispositivo capaz de acumular cargas elétricas quando uma diferença de potencial é estabelecida entre seus terminais. A capacitância dos capacitores, por sua vez, e a medida de quanta carga o dispositivo é capaz de acumular para uma determinada diferença de potencial. Os capacitores, geralmente, são produzidos de forma simples, formados por duas placas condutoras paralelas, chamadas de armaduras, que podem ou não ser preenchidas com um meio altamente dielétrico, isolante. O isolante é também conhecido como dielétrico e aumenta a capacidade de carga de um capacitador. Os capacitadores são também conhecidos como condensadores no setor automóvel, marítimo e da aviação. Os capacitores podem ser usados para outros fins além da sua função principal, que é armazenar cargas elétricas. Esses dispositivos podem ser usados em circuitos alimentados por correntes elétricas alternadas, quando se deseja a formação de uma corrente elétrica contínua, como nos casos de eletrodomésticos, como geladeiras, liquidificadores, máquinas de lavar e etc. Uma corrente elétrica, no entanto, não fluirá pelo circuito enquanto os capacitores não se encontrarem completamente carregados. Isso pode reduzir o desgaste produzido pelas grandes variações de corrente elétrica geradas no momento em que um dispositivo eletrônico é ligado ou desligado.
Por sua grande facilidade em armazenar cargas elétricas, os capacitores também podem ser utilizados para suprir a demanda de altas correntes elétricas requisitadas por algum circuito de alta potência, como os grandes aparelhos de som utilizados em shows. Capacitância é uma grandeza física relacionada à quantidade de cargas elétricas que um capacitor é capaz de armazenar para uma dada diferença de potencial. Quanto maior for sua capacitância, maior será a quantidade de cargas armazenada pelo capacitor para uma mesma tensão elétrica. O valor da capacitância de um capacitador é medido em farads, F, unidades que receberam o nome do físico inglês Michael Faraday, 1791 a 1867. Um farad é uma quantidade grande de capacitância. A maior parte dos aparelhos elétricos domésticos inclui capacitadores que produzem apenas uma fração de um farad, frequentemente 1/1000 de um farad, ou micro, F, ou algo tão pequeno como um picofarad, 1/1000, PF. O que é um díodo e para que serve? Você sabe o que é um díodo e como ele funciona? Por mais diferente que este termo pareça, é certo que você já viu um díodo e como sabemos disso? Bom, é muito simples. Se você assiste alguma coisa em um monitor de LED ou em um celular com tela de LED, você está literalmente olhando para milhões de diodos. Cada luzinha que acende nos eletrônicos que você tem em sua residência é um díodo emissor de luz, que é popularmente conhecido como LED. Um díodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Uma analogia simples que podemos fazer é comparar um díodo a uma válvula que só deixa a água fluir em um sentido, ou seja, o díodo faz a mesma coisa com a corrente elétrica. O díodo é um componente com dois terminais, onde o próprio símbolo esquemático indica qual é a polaridade. Se você observar o símbolo do díodo de perto, será possível visualizar um triângulo que forma uma pequena seta, indicando em que sentido a corrente elétrica é permitida. Podemos afirmar que o díodo tem diversas aplicações e uma delas é atuar como um retificador, convertendo tensão alternada em contínua. Mas um díodo não é uma válvula de eletricidade perfeita. Ele gasta um pouco de energia para trabalhar e quando a corrente flui através do díodo, alguma potência sempre é dissipada em forma de calorimetria. Isto é percebido através de uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 V. Portanto, quanto maior for a corrente, maior será o aquecimento no díodo. Então, sabemos que a queda de tensão pode variar de acordo com a corrente, com a temperatura e com o tipo de díodo também. Mas para facilitar a compreensão desta queda de tensão, vamos dar um exemplo e nele iremos considerar que a queda é sempre de 0,7 V. Para fazer um díodo conduzir eletricidade você precisa colocar pelo menos 0,7 V do anodo para o cátodo. Com menos que isso, o díodo de silício não é capaz de conduzir eletricidade. Então, se você colocar 5V entre o anodo e cátodo de um díodo, haverá corrente passando no díodo e a tensão no díodo será de 0,7 V, sobrando 4,3 V para o restante do circuito. Esta queda de tensão de 0,7 V pode ser um problema em alguns circuitos e é por isso que existem diodos com características diferentes, inclusive com uma queda de tensão bem menor. John Ambrose Fleming patenteou o primeiro díodo em 1904. Os diodos começaram a se desenvolver ao longo do século XX, tornando-se mais próximos dos diodos que utilizamos apenas na década de 1950. O que é um indutor e para que serve? A indução eletromagnética é um fenômeno causado por um campo magnético e gera corrente elétrica. Em uma área delimitada por um determinado condutor que sofre variação no fluxo de indução magnética é criado entre seus terminais uma força eletromotriz, Fem, ou tensão. Caso seus terminais estiverem ligados a um aparelho elétrico irá gerar corrente, chamada corrente induzida.
A indutância é a grandeza física relacionada aos indutores, representada pela letra L e medida em Henry, H. É um parâmetro que relaciona a tensão induzida no campo magnético e a corrente responsável pelo surgimento deste campo. A tensão nos terminais do indutor é proporcional à corrente que nele passa. O indutor, também chamado de solenoide ou bobina, é um dispositivo elétrico passivo, capaz de armazenar energia criada em um campo magnético formado por uma corrente alternada, K. Este componente é usado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais, para armazenar energia através de um campo magnético. Indutores são usados para impedir variações de corrente elétrica, para formar um transformador e também em filtros que excluem sinais em alta frequência, os filtros do tipo passa-baixa. Ao ler estas definições, concluímos que os indutores e os capacitores têm por comum a capacidade de armazenar energia. Assim como os capacitores, os indutores se opõem à corrente alternada. Também em comparação aos capacitores, dizemos que quanto mais rápida a variação da corrente em um espaço de tempo, mais a quantidade de tensão nos terminais do indutor. Não é aceito variações bruscas de corrente. Os indutores são, geralmente, construídos com uma bobina de um material condutor, como o cobre. Um núcleo ferromagnético, que aumenta a indutância concentrando as linhas iônica do campo magnético que fluem pelo interior das espiras condutoras. Com as possibilidades de aplicação, os indutores podem ser construídos para uma situação específica como, por exemplo, em circuitos integrados. Neste caso o material condutor geralmente é o alumínio. Os indutores podem se diferenciar nas características construtivas de cada modelo, podem ter núcleos de ar, núcleo ferromagnético, núcleo de ferrite, núcleo laminado e bobinas toroidais. A energia armazenada no indutor, medida em joules, é igual à quantidade de trabalho necessária para estabelecer o fluxo no indutor, ou seja, o campo magnético. Joseph Henry, Albany, 17 de dezembro de 1797, Washington, depois de Cristo, 13 de maio de 1878, foi um cientista estadunidense. Washington, depois de Cristo. Em 1830, enquanto construía eletroímãs, descobriu o fenômeno eletromagnético chamado indução eletromagnética ou autoindutância e a indutância mútua.